Dando continuidade aqui ao nosso treinamento Fundamentos em HTML. Na aula anterior eu já falei sobre o que é o HTML, que é uma linguagem de marcação de texto que linka às páginas web. E também falei sobre a ferramenta Visual Studio Code, que é a ferramenta que nós vamos utilizar para criar a nossa aplicação HTML. Então, aqui, a aula de hoje, a aula 2, nós vamos ver as principais tags HTML e vamos mostrar a função de cada uma delas. Então, se você já assistiu a nossa aula anterior, você já tem aí o Visual Studio Code instalado na sua máquina. Então, quando você abre o Visual Studio Code, você abre nessa página de Welcome, de boas-vindas. Então, você pode fechar essa janela. Aqui no menu lateral, você tem a parte de explorar, que é onde você vai criar todos os seus arquivos. A parte de busca, a parte de compartilhar o código, de fazer o debug e a parte aqui de extensões que nós já vimos na aula anterior, inclusive instalamos aqui uma extensão. Se você não assistiu, volte para a aula anterior. Então, o que nós vamos fazer é criar aqui uma pasta. Então, vamos abrir aqui a nossa área de trabalho para criar uma pasta onde nós vamos colocar os nossos arquivos HTML. Então, é só abrir aqui a área de trabalho e você vai criar aqui na sua área de trabalho uma nova pasta de nome HTML. E dentro dessa pasta você vai incluir ali, inserir todos os seus arquivos HTML. Então, voltando aqui para o nosso Visual Studio Code, você vai vir aqui e Open Folder, área de trabalho, e selecionar essa pasta HTML e automaticamente ela vai já aparecer aqui no seu Visual Studio Code. Eu vou fechar aqui a área de trabalho. E agora vamos trabalhar aqui no nosso Visual Studio Code, utilizando aqui a nossa pasta HTML. Esses 3 ícones é para você salvar, para você atualizar. Esse primeiro aqui é New File, que é novo arquivo. O segundo é New Folder, que é nova pasta. Então, primeiro vamos criar um novo arquivo. Por padrão, a gente nomeia o primeiro arquivo de index.html, mas este nome você pode escolher, pode ser qualquer nome, desde que a extensão seja .html. Então, a extensão por exemplo, se você tem um documento Word, a extensão é .doc. Se você tem um documento Excel, a extensão é .xls. Então, cada documento, cada tipo de documento tem uma extensão que corresponde a este documento. No caso do nosso documento HTML, essa extensão chama .html. Então, toda vez que você se deparar com um documento .html, significa que aquela página, aquele documento, aquele link, se refere a um documento desenvolvido em HTML. Esse é um ponto. Eu vou vir aqui em configurações, até para mostrar para vocês também, que eu não entrei nesses detalhes, eu vou aumentar aqui o tamanho da fonte para ficar ainda mais legível para vocês. Eu deixei aqui bem grande o tamanho da fonte. E vamos lá. Então, a primeira coisa é que para você escrever um documento HTML, você precisa de uma tag de abertura, que é o sinal de menor. E uma tag de fechamento,
que é o sinal de maior. Normalmente, a tag de fechamento, ela vem também com uma barra e depois a tag de fechamento. Isso é o que acontece normalmente, mas pode acontecer também de você encontrar algumas tags que só tem a tag de fechamento, que é o sinal aqui de maior. Então, vamos escrever uma primeira frase aqui no nosso documento HTML, que é o Hello World, que já é padrão para a criação de um primeiro documento em uma nova ferramenta, uma nova linguagem, né? O HTML não é uma linguagem de programação, mas é uma linguagem de marcação. Então, vamos visualizar aqui no nosso browser como que está ficando. Você pode vir aqui em Go Live, que você já instalou a ferramenta do Live para abrir, né, o seu documento aí HTML. Eu vou mostrar para vocês aqui como que ele ficou abrindo aqui no navegador. Então, aqui é o nosso Hello World, é dessa forma que ele aparece no navegador. Mas vamos voltar aqui para o nosso Visual Studio Code. Para ver realmente como as tags funcionam. Porque, por exemplo, se eu escrevo aqui, este é um parágrafo. Vamos ver como que ele fica aqui no nosso visual, aqui no nosso navegador. Eu vou atualizar aqui. Vocês viram que eu escrevi na linha de baixo, mas ele continua na linha de cima, na mesma linha? Por quê? Porque não tem as tags de marcação. Eu não coloquei nenhuma tag marcando onde eu queria ou o que representava aquilo que eu estava escrevendo. Então, é isso que nós vamos ver hoje, as principais tags dos documentos HTML e como que ela reflete isso no nosso documento, na nossa página. Então, vamos voltar aqui para o Visual Studio Code. Então, está dessa forma. Então, eu vou apagar. E vou mostrar para vocês as principais tags. A primeira tag é a própria tag HTML, que é onde eu vou escrever todo o documento HTML e aqui eu indico que esse é um documento HTML, a tag de abertura, a tag de fechamento. Também temos a tag P, que é de parágrafo. A tag H1, que é de título. A tag H2. Depois nós vamos entrar nessa parte de hierarquia, mas eu só vou mostrar para você aqui algumas das principais tags. Este é um subtítulo. IMG, para imagem. Então, você percebe que as tags, elas são muito intuitivas. Ela normalmente está relacionada ao que ela realmente representa. Por exemplo, a tag title é sobre um título. É o título da sua página. A tag table é uma tabela. A tag tr é a linha da tabela, que é table row. Linha da tabela.
a tag TD, que é a coluna da tabela. E assim por diante, né? Então, você vê que é muito intuitivo. Tudo aquilo que nós estamos escrevendo aqui, ela tem uma lógica. P, parágrafo, title, título, table, tabela. Por exemplo, form, de formulário. Né? Aqui a tag form de formulário. Então, é tudo muito intuitivo. Só que vocês não precisam decorar essas tags, né? Porque conforme você vai usando, isso vai ficando automático. Você vai usar muitas vezes, né, durante o desenvolvimento do código, todas essas tags. Então, isso vai ficar cada vez mais natural para você lembrar de todas essas tags. Vamos ver como isso ficou na nossa página. Voltando aqui para o nosso navegador. Então, voltando aqui para o nosso navegador. Não sei por que não está aparecendo aqui no navegador, eu vou redefinir então. Aqui. Então, voltando aqui para o nosso navegador, eu tenho esse documento. Este é um parágrafo, este é um título, este é um subtítulo. Aqui onde eu coloquei a imagem, como eu não tinha o arquivo da imagem, aparece a palavra logotipo, porque esse alt é exatamente isso. Quando a imagem ela não é carregada, aparece o nome para eu conseguir saber sobre o que seria aquela imagem caso ela tivesse aparecido. Este é uma tabela, linha da tabela, coluna da tabela e este é um formulário. Então, e aqui em cima você pode ver que eu escrevi este é um título. Então, o título ele sempre vai aparecer aqui no navegador. Então, o título do documento ele aparece aqui em cima no browser, no navegador. Então, o nosso documento, com as principais tags, ele ficaria desta forma. Mas vamos voltar aqui para o nosso Visual Studio Code, que tem mais coisas para gente ver. Então, eu vou apagar. Aliás, eu vou subir isso aqui no nosso GitHub. Vou só fechar. Vou criar uma outra pasta, que vai ser fundamentos.html. Sempre é .html quando se trata de um documento HTML. Eu já falei isso, estou repetindo. Agora vamos ver algumas tags de atalho. Por exemplo, se você quer uma estrutura básica de um documento HTML. Então, a estrutura básica de um documento HTML, você pode fazer de duas formas. Você coloca um ponto de exclamação e dá Enter. Aí você já tem aqui a estrutura básica do documento HTML. Ai, aqui ficou tão grande que quase tá ficando ruim aqui para vocês verem, né? Deixa eu ver se tem como diminuir. Eu vou ter que diminuir um pouco a fonte aqui, que senão vocês não conseguem nem ver. Diminuir aqui para 35, vamos ver se melhora. Aí já tá legível, né? Então, quando você cria aqui, né, você coloca o ponto de exclamação e Enter, você já tem uma estrutura, né? Ele já cria automaticamente para você uma estrutura básica que depois você vai editando. Então, eu vou apagar e vou dar uma outra opção de criar essa estrutura, você digitando HTML.
e escolhendo essa opção HTML 2.5 ou digitando a opção HTML 2.5. Então, vou explicar rapidamente aqui cada uma dessas tags. A primeira tag, aqui doctype, significa que esse documento, essa página, ela é do tipo HTML. Então, por isso é doctype HTML. Na tag HTML, que você vê que ela abre aqui e fecha aqui embaixo, tem o atributo language, que significa language. Então, aqui está em inglês, por padrão, eu vou colocar PTBR para que o navegador saiba que esse documento é uma página em português. Português brasileiro, PTBR. Poderia ser qualquer outro idioma aqui e sempre correspondendo ao conteúdo que está na página. Char7 UTF-8, quer dizer, quais são os caracteres utilizados nessa página. Viewport, quer dizer, está falando para o navegador que essa página está configurada para se adaptar a um device, ao tamanho do device, ou seja, vai ser uma página responsiva que você consegue visualizar tanto no celular, no telefone celular, como no tablet, ou no computador, ou no notebook, porque tem esse atributo viewport que se adapta ao tamanho do dispositivo, do device, do dispositivo. Aqui no title documento, nós já vimos anteriormente que é o título da página. Eu vou apagar e vou mudar aqui para aula 2, estrutura básica de um documento HTML. Pode ser qualquer outro título que você escolher. Então, toda essa parte aqui do head é o cabeçalho que dá algumas informações sobre a página, mas não aparece necessariamente para o usuário que está acessando a página. No caso aqui, aparece somente essa informação, né? Aula 2, estrutura básica do documento HTML, que vai aparecer lá em cima no navegador, o browser. Também, se você fizer assim, ó, você tem sempre mais uma informação adicional sobre para que aquela tag ela serve, né? Qual é o objetivo, qual é a função daquela tag. Aqui no body é onde está todo o conteúdo da página. Então, por isso que é body, é o corpo da página. Então, dentro do body, vamos criar aqui algumas tags. Vamos repetir as tags que a gente criou, só que agora dentro da estrutura HTML. Então, por exemplo, aqui eu posso colocar uma tag header. E dentro da minha tag header, que seria a parte do cabeçalho, eu posso colocar nav de navegação, que seria a parte do menu. Dentro do menu, eu posso criar uma âncora, que é um link, que vai linkar essa minha página com essa outra página que já existe aqui, que é o index.html. E para que ela possa aparecer, eu vou dar aqui o nome de home. Então, você pode perceber que tudo que está em branco aqui dentro do meu editor de código é o que aparece para o utilizador, para o visitante lá da minha página. Então, aqui debaixo do header, eu vou colocar um H1, que nós também já vimos. E eu vou repetir aqui o título, né? O mesmo nome que aparece aqui no título, eu vou colocar aqui no H1, só que agora dentro do corpo da página. Depois eu vou colocar um subtítulo, que eu vou escrever tags básicas, que é o que nós estamos vendo hoje, na aula 2. Vamos ver como que tá ficando? Vamos voltar lá para o nosso browser para ver como que está ficando até aqui. Mas ele está abrindo a outra página porque eu não coloquei aqui para abrir essa página. Então, eu vou colocar aqui no Lightroom. Para abrir aqui com o Live Service esta página. Aí, agora, vocês já conseguem visualizar aqui
a página que nós criamos. Então, esse nome que está aqui, aula 2, que está maior, é justamente a parte que eu utilizei o H1. Por isso que ele está se destacando mais. Então, essa parte H1, H2, que vai até o H6, é uma questão de hierarquia, que mostra para o usuário qual que é o grau de importância, de destaque daquele conteúdo dentro da página. Então, por exemplo, aqui o título, que está como H1, ele tem mais destaque do que o subtítulo, que está como H2. E assim por diante até o H6. Aqui no home, eu coloquei o link, você pode ver que ele linka para aquela nossa página index, né? Mas vamos voltar aqui que a gente está trabalhando nessa página. Então, vou voltar aqui para o Visual Studio Code para mostrar para vocês mais alguns detalhes. Eu vou até fechar para vocês conseguirem visualizar melhor. Então, aqui no H1, eu posso ter também o H3, seguindo aqui a hierarquia, o H4, e cada vez que vai aumentando, vai diminuindo o grau de importância ou de destaque daquele conteúdo que está dentro da tag, dentro da minha página, dentro do meu body, dentro do corpo ali do meu conteúdo. Então, eu vou colocar aqui o mesmo conteúdo para cada uma dessas tags de títulos, mas de forma hierárquica. Você pode também vir aqui e pedir para formatar o documento. Aí ele organiza aqui e deixa tudo formatadinho, né? Você clica com o botão direito e vem Format Document. Aí ele formata aqui o seu documento e deixa tudo organizado. Então, vamos voltar aqui para o nosso navegador para ver como que está ficando até então a nossa página. Então, vocês viram que diminuiu o tamanho, mas isso não é sobre tamanho, tá? Isso é sobre destaque, importância do documento dentro da página. Então, agora que vocês viram essa parte de hierarquia, vamos continuar aqui no nosso Visual Studio Code com mais algumas outras tags. Aí, por exemplo, eu posso criar uma seção, né? Section, utilizar a tag section. Dentro da tag section, eu posso escrever a tag article, como se fosse um artigo. E dentro do meu artigo, eu posso escrever a tag parágrafo. Posso utilizar o Loren, que é para criar um parágrafo aleatório, para eu não ter que ficar pensando aqui no conteúdo desse parágrafo. Vamos voltar aqui para o nosso Visual Studio Code, aliás, para o nosso browser, para vocês verem como que está ficando, né? Então, aqui eu tenho o parágrafo, e dentro do parágrafo tem esse texto aqui aleatório, que é justamente para quando eu estiver criando, eu não ter que ficar pensando em qual texto que eu vou colocar ali. Aí eu uso esse atributo Loren, que vai preencher aquele conteúdo ali para mim. Só voltando aqui um pouquinho dentro do nosso Visual Studio Code. Né? Aqui, por exemplo, vou voltar aqui. Como eu não escrevi nada, aqui eu poderia ter feito diferente. Ter colocado artigo e embaixo o parágrafo, que aí acho que fica melhor. Aqui no artigo eu vou escrever meu primeiro artigo.
né? E aqui também dentro do artigo, eu posso também aplicar uma outra tag, que é a tag BR, que vai fazer com que cada parte aqui do meu parágrafo, ele fique em uma linha diferente, não tudo na mesma linha. Tá vendo? Eu vou colocar aqui a tag BR para que tenha aqui a quebra de linha do meu texto. Não fique todos na mesma linha lá no meu navegador. Então, ele vai aparecer dessa forma porque eu utilizei aqui a tag BR. Vamos voltar lá, ver como que está ficando. Então, aqui aparece aqui meu primeiro artigo e o parágrafo agora já aplicando a quebra de linha. Uma outra tag interessante que eu posso mostrar aqui para vocês, como eu falei, eu não vou abordar todas as tags possíveis, né? Porque isso você vai descobrindo de acordo com a necessidade do seu projeto. E também, além de ser de acordo com a necessidade do seu projeto, você vai memorizando, né? Vai aprendendo e vai memorizando cada vez mais tags. Aqui debaixo da section, eu posso colocar a tag BR, não, a tag HR, eu já estava esquecendo, HR, que é uma linha. Vou mostrar para vocês como que ela fica. Que é uma linha, essa linha que vocês estão vendo aqui embaixo. Deixa eu até diminuir aqui o tamanho que tá 250, que eu deixei bem grande para vocês conseguirem ver, mas aqui já dá para vocês verem. Tá vendo essa linha aqui embaixo? Então, esta linha aqui embaixo é utilizando a tag HR. Eu posso também utilizar alguns atributos dentro da minha tag. Deixa eu voltar para o Visual Studio Code. Quais atributos aqui eu posso utilizar? Por exemplo, eu quero deixar, vou escrever aqui uma palavra, feliz, e eu quero deixar essa palavra em destaque. Então, eu posso utilizar o bold, que seria negrito. Então, essa palavra, ela vai aparecer em destaque lá no meu texto. Vamos ver? Então, aqui, tá vendo? A palavra que eu modifiquei aparece aqui em negrito. Poderia ser qualquer palavra, tá, gente? Só tô dando aqui um exemplo. Então, outro atributo também. Eu vou escrever aqui um parágrafo para colocar alguns outros atributos. Então, vou criar aqui uma nova section, novo article. Dentro desse artigo, eu vou escrever atributos. E vou colocar aqui para vocês alguns atributos. Por exemplo, vou colocar aqui um parágrafo. E vou escrever atributos das tags HTML. Vou escrever HTML em maiúsculo. Aí, por exemplo, aqui em atributos, eu quero que fique em itálico. Então, eu posso utilizar o atributo U. Aí, ele vai deixar essa palavra que está dentro da tag. Então, eu tenho que colocar aqui dentro da tag. Na verdade, o U não é itálico, é grifado, né, em destaque. Aqui o tag eu vou deixar com o atributo I, que aí sim é em itálico. Então, o conteúdo que você quer que seja
alterado, que seja aplicado esse atributo, tem que estar dentro da tag, ó, abriu e fechou, tem que estar aqui dentro. E o último, eu vou utilizar aqui o bold. Vou colocar aqui dentro também. Então, grifado, itálico e negrito. Vamos ver se alterou aqui para o navegador, né, para o usuário, uma vez que eu fiz assim essa alteração. Então, aqui tá, ó, grifado, utilizando o atributo U, tag, estou utilizando o atributo I de itálico, e HTML eu deixei em negrito. Então, é uma forma também de aplicar aqui nossa ferramenta, né, de atribuição que altera aqui a forma com que o código aparece para o usuário. Então, deixa eu só voltar aqui para ver o que estava programado para a aula de hoje. Então, aqui usando o cabeçalho, parágrafo e quebra de linha. Ah, eu não utilizei aqui a tag strong. Strong é a mesma coisa que negrito, né? Aqui, em vez de... Eu vou fazer outro parágrafo aqui. Deixa eu voltar aqui para o meu HTML. Vou fazer aqui outro parágrafo para mostrar para vocês a tag strong, mas é a mesma coisa que negrito, né? Strong é porque quero deixar em destaque. Então, eu vou colocar aqui esta frase está em negrito, tá? Então, vamos ver como que ela aparece lá no nosso código. Aliás, aqui mesmo. Só aqui nessa página aqui. Essa frase está em negrito. Então, eu utilizei aqui o atributo strong para deixar a frase em negrito. Aqui mais, eu já mostrei aqui, né, a tag A de âncora. Então, vamos trabalhar um pouquinho mais nessas outras title, alt eu já mostrei. Vou mostrar para vocês aqui, de âncora é aquela do link, mas vamos aplicar nesse documento que a gente está trabalhando agora. Então, voltando aqui para o nosso Visual Studio Code. Tá vendo aqui que eu já tinha mostrado para vocês? href é onde eu coloco o link e strong é onde está minha âncora, né? Meu link aqui para o meu navegador. Então, eu já tinha mostrado aqui para vocês essa tag. Vou criar uma outra seção aqui, section, article, e nessa section, nesse article, eu vou colocar aqui o article como atributos adicionais. Vou colocar aqui um atributo style, color, e a cor eu vou colocar essa aqui, aquamarino. Que também você pode utilizar aqui o atributo style para colocar outras atribuições dentro ali do seu conteúdo. Vamos voltar para ver como que ficou aqui. Cadê a nossa página? Essa aqui. Ó, quase não dá para ver. Vou até aumentar um pouquinho aqui para vocês. Quase não dá para ver, mas dá para ver aqui que alterou a cor. Né? Tá? Coloquei uma cor que não dá muito para ver, mas
não está muito legível, né? Mas dá para ver que está uma cor diferente aqui. Sobre imagem, né? Então, eu vou colocar aqui uma imagem, vou procurar aqui no meu, nas minhas pastinhas, uma imagem aqui de um logo. Aqui. Só para vocês verem como que seria, né, essa captura da imagem. Vou pegar aqui uma imagem aleatória. Deixa eu ver se essa imagem aqui tá legível, você pode ser. Tá demorando para carregar. Copiar, colocar aqui dentro do meu HTML. Quer ver? Então, aqui tá a imagem. Eu vou até renomear aqui. Clica com o botão direito. Vou escrever logo.png. Também é interessante deixar numa pasta separada. Vou criar aqui uma pasta que eu vou nomear como assets. Normalmente é assim que aparece dentro do documento HTML. Então, eu vou mover para cá para ficar aqui dentro, deixar o nosso código organizado. Então, agora eu vou colocar essa imagem aqui. Então, eu vou criar uma nova section. Eu estou fazendo assim para vocês terem acesso a todos os tipos. Só que eu não estou compartilhando a tela do HTML. Vou voltar aqui para o nosso HTML. Então, aqui eu estou fazendo dessa forma, né? Deixa eu voltar aqui a parte que vocês não viram. Eu vou criar uma outra section, outra seção, né? E artigo eu vou colocar como imagem. Vou colocar img e vou buscar aqui a imagem que eu coloquei dentro da pasta asset, que é logo.png. Então, eu coloco aqui o caminho da pasta asset e logo.png. Aqui no alt, que seria a descrição da imagem, como eu já falei anteriormente, eu vou colocar aqui o nome de logotipo. Então, vamos voltar aqui para o nosso navegador para ver se essa imagem já está aparecendo aqui para o usuário no nosso browser. Então, aqui está a imagem, né, do logotipo. Então, eu vou encerrar essa aula, senão vai ficar muito grande, né? Isso aqui nós já vimos, né, sobre tag, links, âncora, e vamos partir para a próxima aula para o módulo 2, estruturas e listas.